Comitê Brasileiro do Pacto Global, o senhor Norman de Paula Arruda Neto. Com a palavra, o palestrante. Bom dia a todos. Entendam o todos como todos. Eu não gosto muito de todos e todas, né? Acho que todos são todos. A coletividade aqui presente, né? Eu gostaria de falar a respeito da importância que um evento desses tem na estrutura organizacional de um tribunal como é o Tribunal Regional do Trabalho, daqui e do restante do Brasil, que vários de vocês representam de outras regiões. A gente falar sobre a questão da sustentabilidade leva em consideração um grande avanço, né? Nós entendemos claramente que a característica principal das estruturas, sejam elas de natureza pública ou privada, mas principalmente da estrutura privada, né? A gente assistiu, ao longo de alguns anos, que a estrutura da sustentabilidade no âmbito de empresas representavam um grande valor e a capacidade desse valor ser reconhecido pelo mercado. Entre duas empresas, onde uma tem práticas claramente sustentáveis, percebidas pelo mercado, pelos consumidores, pelos investidores, comparado com outras empresas onde não há a menor relação da empresa, da sua gestão, das suas iniciativas com a sustentabilidade, não precisa vocês terem a clara noção de que a preferência do mercado recai sobre organizações, sobre empresas que efetivamente adotam a sustentabilidade. E hoje o que a gente assiste é a migração do processo de sustentabilidade das organizações privadas para as organizações públicas. E isto é muito positivo. É muito positivo. É estranho hoje você ver que determinada instituição de natureza pública não se apresenta à sociedade com práticas sustentáveis, com modelos que possam servir de referência à sociedade que paga a conta desta organização pública, se isso não for claramente apresentado à sociedade. E quando a gente fala de ser apresentado à sociedade, nós estamos falando de um mecanismo muito simples, fundamental, que trata da questão de como reportar, como prestar contas. Se não por uma maneira muito clara em termos de determinados critérios, e esses critérios levam em consideração indicadores, e esses indicadores possam ser avaliados, possam ser mensurados, possam ser conferidos, e se isso efetivamente não acontece, gera uma grande dúvida sobre a essência dessa prática sustentável. Então, ao que nós assistimos é que nas diversas dimensões e setores governamentais, isso começa a ter um capítulo próprio. Se vocês analisarem a estrutura do governo federal, vocês vão ver que o governo federal hoje é uma instituição muito voltada e preocupada com a forma de ser, parecer e fazer sendo sustentável. E isso nos diversos setores da administração pública. Eu diria para vocês que isso acontece até mesmo, para mim, como surpresa, né, até mesmo
no poder legislativo, né? Que você, ao analisar, a gente vê de uma maneira muito clara que foi um dos pequenos problemas que a nova Constituição, que agora comemoramos os seus 30 anos, trouxe em termos de concentração da esfera federal, em termos de decisão e recursos. Então, nós temos um processo extremamente complicado na relação da sociedade brasileira com o legislativo no sistema bicameral em relação à forma que existe na relação entre a sociedade e esse poder. No âmbito do poder judiciário, nós estamos assistindo grandes transformações, grandes evoluções. E se analisarmos dentro do poder judiciário a estrutura do poder da justiça do trabalho, que atualmente enfrenta desafios muito interessantes, seja pela reforma das leis trabalhistas, seja pela reforma em termos de futuro, de como que isso vai impactar no âmbito das empresas e da sociedade, seja, inclusive, por um aspecto de análise com relação ao avanço da tecnologia. Não é necessário fazer grandes prospecções, grandes investigações, no sentido de verificar o que os teletrabalhos, o home office, enfim, tem tantas outras tecnologias que estão demandando um novo comportamento do mercado. E não está mais isso restrito apenas ao setor público, o setor privado. Nós já estamos assistindo uma série de ensaios de manifestação clara de que instituições... Olá, como vai? Muito prazer em tê-la aqui conosco. Muito bem. Desembargadora Marlene, nós estamos falando sobre os grandes desafios da sociedade, do setor público como um todo, de como a sustentabilidade rebate sobre o modelo de gestão, sobre a inovação e, principalmente, sobre iniciativas que a sociedade começa a perceber com relação a esse comportamento. Anteriormente, isso, eu mencionava aqui, era muito mais concentrado no setor privado. E hoje a gente está vendo com um certo olhar de vigilância de como que o setor público está tratando as questões da sustentabilidade na sua gestão, nas suas decisões e por aí. E agora eu falava da questão da tecnologia, né? E a tecnologia, nós vamos ver, já estamos assistindo em São Paulo, um grande movimento dessas regiões dos novos edifícios, que agora são edifícios vazios. Por quê? Porque a sua estrutura é extremamente cara e as empresas estão colocando os funcionários em regime de home office, em regime de teletrabalho, e comprovando, até mesmo utilizando recursos de consultorias internacionais, que trazem mecanismos onde isso pode ser avaliado, isso pode ser aferido, né, sobre qual a qualidade da entrega que esses regimes estão oferecendo, qual a qualidade em termos de tempo que isso está levando para que seja produzido, entregue e a contento, né? E isso, na realidade, está começando a permear a sociedade, porque isso envolve custos, isso envolve espaço, isso envolve energia, isso envolve uma série de circunstâncias que facilitam o trabalho na medida em que haja a devida preparação para gerar a cultura desse trabalho à distância.
Então, nós estamos vivendo um novo complexo de iniciativas, aonde a questão da sustentabilidade cada vez marca mais posição. E isso nos traz a necessidade de estarmos mais preparados para isso. Aí, os comitês de sustentabilidade, os conselhos de sustentabilidade, as diversas organizações, sejam elas públicas ou privadas, começam a acontecer de uma forma muito presente. Como preparar as pessoas para que uma administração como desta casa possa ser percebida pela sociedade como uma administração avançada, moderna, baseada, lastreada em princípios sustentáveis. E como que isso efetivamente começa a refletir na sociedade que é demandante do serviço prestado por uma instituição como essa. Como que isso acontece em instituições do nível municipal, né? Como é que isso rebate na estrutura estadual? Eu não digo que qualquer trabalho pode ser utilizado e aplicado dentro desse regime. Tem uma série de trabalhos que eu tenho dúvidas muito grandes como é que você vai aplicar a atividade educacional, as atividades de saúde, de segurança, enfim, tem uma série de setores onde eu não vejo com grande facilidade a aplicação disso. Porém, a gente vê tranquilamente que tem determinados setores que são, sim, possíveis serem deslocados para uma outra modalidade espacial e de processos de como produzir, analisar, entregar com relação a essas modalidades, que não implica no deslocamento total. Não, nós podemos manter atividades presenciais em termos de integração, de conselhos, né? Eu acho que isso é imprescindível. Mas essas características levam, né, a um novo modelo de formação, né? De formação e de informação. Né? E não quer dizer que seja o modelo mais perfeito do mundo. Eu acredito que não. Eu acredito que nós temos outras superações a serem enfrentadas. Eu acho que os desafios que nos trazem pelo avanço da tecnologia, pelo avanço da modalidade da atividade laboral, pelos cuidados que temos que cada vez ter muito mais atenção com relação aos princípios que são definidos pelo Pacto Global no que diz respeito às atividades de recursos humanos, às atividades laborais, às atividades de meio ambiente e de combate à corrupção. Que temos que ter uma atenção maior com relação a isso. A necessidade de que esses temas estejam na nossa agenda, ela é extremamente importante. São fundamentais os princípios do Pacto Global, que hoje são assumidos por inúmeras instituições. No Brasil, nós temos mais de 700 empresas que são membros do Pacto Global. O Pacto Global no Brasil tem uma posição de terceiro, varia entre terceiro e quarto, mas atualmente é o país que tem, em terceiro lugar, a maior participação de membros do Pacto Global da ONU. E é importante ressaltar que a atuação do Pacto nesse modelo tem vários modelos, várias questões que são cruciais e que demonstram que a questão da atividade global não significa uma exclusão local. Nós temos uma série de programas que são desenvolvidos a partir por exemplo, com relação aos nossos pessoal que vem de fora para cá. Obrigado.
Aqui no Brasil nós temos um programa muito... Porque nós temos esse programa aqui no ISAI, e esse programa é excelente, é sensacional. O que é bom aprender com os refugiados é uma coisa fantástica, né? Vocês estão vendo que aqui tem um balcão ali com produtos que são desenvolvidos pelos refugiados, onde as empresas têm prazer em poder participar, apoiar. Né? Por quê? Porque eles estão prestando um serviço de extrema importância de natureza humanista, social, econômica, buscando o desenvolvimento desses refugiados. Eu não gosto do nome, mas a verdade é que eles estão realmente fugindo, né, de situações das mais diversas causas, e que isso traz uma situação de extrema situação grave, muito grave, com relação a uma falta de controle que, inclusive, a ONU, né, não consegue exercer o seu papel. O Pacto desenvolveu, no ano passado, um projeto dos refugiados através da Acnur, que é a agência da ONU que cuida dos refugiados, com um trabalho sensacional, articulando 2 grandes atores através da coordenação e da articulação do Escritório Brasileiro do Pacto Global em São Paulo. E o que eles fizeram? Eles reuniram as mulheres refugiadas, porque sempre havia uma posição de que os homens eram tratados de uma forma mais rápida, mais eficiente e mais resolutiva do que as mulheres. Então, eles fizeram um trabalho no sentido de priorizar as mulheres refugiadas. E eles integraram as mulheres refugiadas junto com as empresas. E chegaram à conclusão de que, se as empresas pudessem ser articuladas com as refugiadas, nós teríamos uma solução muito mais rápida, muito mais efetiva, muito mais prática do que se essas coisas vamos buscar capacitar, vamos buscar dar um tratamento especial, mas sem a articulação com quem poderia recebê-las. E esse trabalho teve um efeito fantástico, porque, inclusive, a capacitação das mulheres refugiadas, junto com a capacitação das empresas que seriam recebedoras das refugiadas, do trabalho, da dedicação, do envolvimento das refugiadas, e isso representou um envolvimento de mais de 350 pessoas que procuraram desenvolver essas atividades. Desenvolveram e foram muito bem avaliadas. Os resultados foram fantásticos com relação a isso. Se vocês entrarem no site do Pacto Global, na ação da Acnur, vocês vão ver o que isto representou de uma inovação que, inclusive, fez com que o Brasil recebesse um prêmio da ONU pela forma que, até então, que parecia tão simples, integrar os refugiados com as empresas, não tinha ainda sido feita. Então, nós temos uma série de iniciativas, né? A área de educação é um outro vetor muito forte com relação a isso. Nós temos hoje uma atividade envolvendo um grande número de instituições educacionais, aonde a questão da sustentabilidade emerge de uma maneira muito forte de como introduzir a cultura da sustentabilidade no programa das universidades, no planejamento das universidades, dentro da estrutura de currículo das universidades. E isso eu posso dar como referência para vocês, que estamos aqui em Curitiba, e hoje nós estamos dando consultoria à Universidade do Rio Grande do Sul, a URGS, do qual eu fui
formado e pós-graduado, em como trabalhar a questão da sustentabilidade dentro de um eixo transversal às diversas áreas de formação da universidade. Então, desde a área de saúde, a área de humanas, técnica, né? Como é que essas instituições todas que têm estruturas curriculares tradicionais, tal, vão incluir no seu dia a dia, na sua estrutura curricular, na sua estrutura de pesquisa, na sua estrutura de como articular isso com a sociedade, como é que a universidade vai exercer um novo papel. E esse trabalho está sendo fantástico, porque a gente está conseguindo fazer com que, e o próprio reitor da URGS tem comentado isso, que ele está impressionado pela receptividade que as coordenações das diversas áreas estão tendo com relação à inclusão da sustentabilidade. Como é importante saber que do lado de fora, do lado do portão de fora da universidade, eu tenho um mercado, entre aspas, né, de atenção, de observação, de atendimento, para trazer isto para dentro da escola, fazer com que o conjunto dessas ações possam ser devolvidos à sociedade com modelos de inovação. Essa semana nós tivemos aqui em Curitiba a presença da chamada SBBA, não, ao contrário, ABBS, a Associação Brasileira das Escolas. Não, de novo, peço desculpas. A Associação dos BRICS, né, o R é nosso, só o R que é nosso, dos BRICS, das escolas de negócio. Então, nós estamos falando de Rússia, nós estamos falando de China, nós estamos falando de Índia, nós estamos falando de África do Sul e estamos falando de Brasil. E eu posso dizer para vocês que eu fiquei impressionado com o grau de entendimento, de formação, de capacitação, de comunicação de diversas culturas a respeito da sustentabilidade, a respeito de futuro, a respeito de tecnologia, a respeito de modelos educacionais de transformação. Porque se a educação não for de caráter transformador, ela tem um efeito de espelho retrovisor. Nós estamos olhando para trás. E o desafio está aqui na nossa frente. A cada dia nós estamos enfrentando situações totalmente inovadoras e, ao mesmo tempo, desafiadoras. Quem é que poderia imaginar que nós já estamos com uma unidade da NASA aterrissada em Marte, tirando fotografias de altíssimo nível de qualidade? O que isso representa em termos de avanço de novas tecnologias? O que isso representa em termos de oportunidade para a geração de novos negócios? Estávamos conversando consigo a respeito da utilização, e muito em breve, de carros elétricos no âmbito da estrutura descentralizada desse próprio tribunal, né? Muito em breve teremos a utilização não mais de carros movidos a gasolina, diesel, álcool, enfim, mas estaremos vendo isso acontecer com carros elétricos. E mais do que isso, vamos ver muito em breve que esses carros mudam o critério e o sentido de propriedade.
Muito em breve vamos ver isso. Não interessa para nós saber se teremos o nosso carro ou o carro tem uma função de mobilidade da sociedade. Já vamos assistir, são inúmeros os projetos que já estão sendo aprovados de edifícios onde não há mais garagem. Por quê? Porque a garagem é o metro quadrado mais caro que existe numa construção. Se você comparar o uso que isso dá a quem compra um imóvel, quem compra um apartamento, quem compra uma sala comercial. E a gente vai ver que isso não vai eliminar a presença do carro. A uberização desse processo, dessa dinâmica toda, hoje está na agenda de qualquer um de nós. De qualquer um de nós. Ontem a gente participava de uma palestra sobre inovação tecnológica que falava que a mesma coisa vai acontecer muito em breve com os deslocamentos por pequenos aviões. Nós vamos sair daqui, em vez de ir para a praia, eu tenho um imóvel em Pissarras, para quem sabe, para quem é daqui, sabe que Pissarras é a primeira praia em Santa Catarina. Nós estamos falando de um outro litoral. Santa Catarina é outra praia, né? E Pissarras é a primeira, saindo de Curitiba, é a primeira praia. Eu não tenho dúvida nenhuma de que muito em breve juntaremos a família, chama o veículo de locomoção aérea e vamos pegar isso, e não precisa mais às 3, 4 ou, que nem no feriado, 7 horas de congestionamento para que essas coisas aconteçam. Então, como é que essa tecnologia vai ser introduzida na gestão das cidades, por exemplo? Agora a gente esteve na ONU e fomos convidados pelo presidente da ONU Cidades, o Cities Program da ONU, para assinar um acordo de cooperação representando o Brasil nessa instituição, onde há um interesse muito grande de como é que a gente vai estabelecer o relacionamento com as cidades, com os municípios, que vai apresentar um processo de transformação dessa realidade muito em breve. E o processo de transformação disso se dará em todas as áreas, mas principalmente a partir de um processo extremamente evoluído de informatização e de uma informação qualificada, tecnicamente qualificada, atualizável, né? Onde você consegue, por exemplo, dar um setor extremamente simples, é o setor de educação, mas isso vale para qualquer outra atividade de produção e oferta de serviços públicos, com relação ao censo escolar. Eu não sei se... isso aqui é a assinatura com o Michael Nolan, que é o secretário, o presidente dessa instituição da Cidade Sustentável. Mas eu queria que vocês pudessem passar o esquema das... está aqui você. Você desapareceu, Kátia. Que a gente pudesse ver o slide que mostra o esquema da concentração da chamada pirâmide etária, né? Então, nós temos 2 grandes números, ou a performance dessa pirâmide, de 2010 e em 2040. O que a gente observa no fenômeno de avanço disso até 2040? O que ocorre com relação a isto? O que é perceptível, mesmo que não fosse apresentado por essa pirâmide? O que a gente observa hoje? Um processo de... a evolução da longevidade.
E o que isso implica na sociedade como um todo? O que isso implica? Nós estamos falando de uma série de outras atividades. Imaginem, eu diria para vocês que, se vocês analisarem o que muda na arquitetura das cidades, o que muda na arquitetura dos imóveis, né? E isso elimina. E já imaginaram na área da medicina? Vamos chamar especificamente a área da saúde, não a área da doença, a área da saúde. Como é que a saúde entra na estrutura do dia a dia e do chamado bem-estar da sociedade com relação a reforçar a longevidade? Mas não é a longevidade a qualquer custo, a longevidade com qualidade. E isso é a realidade que já está aí, está acontecendo. Dessa estrutura de pera, né, dentro da pirâmide etária, né, leva em consideração aqui 2040. Mas, se vocês levarem em consideração o que já está acontecendo em muitos municípios, inclusive em Curitiba, nós estamos já enfrentando um processo de diminuição de alunos na idade escolar. Tem escolas em Curitiba que serão demolidas, porque não servem mais para atividade educacional. Nós temos, muito em breve, teremos algumas situações onde o processo de construção de creches vai acontecer o quê? Nós vamos ter a utilização do espaço dessas creches sendo utilizado com residências para atividade de pessoas antigas. Hein? Antigas? Me ajudem. Experientes. Não, vocês estão sendo maldosos comigo. Porque antigo é o documento, o certificado, que também vai desaparecer. Não vai mais ter, vai ser no íris. O cara vai olhar e vai dizer o seguinte: pô, que legal, você está fazendo 62 anos hoje, parabéns. Como é que você sabe? Eu estou vendo pelo íris do seu olho. Por que ninguém riu agora? É antigo. Né? Os certificados, né? Se vocês fizerem uma análise, é interessante o que está acontecendo com a documentação dos órgãos que cuidam dos automóveis aí, dos Detrans. As carteiras vão passar a ter uma expansão maior, porque antes, de acordo com a idade, a validade diminuía. Coitados dos velhinhos, eles não têm mais noção de como vão dirigir. Tá? Isso não é mais verdade. É muito fácil, é só ver o índice de acidentes. A incidência dá muito mais com jovens do que com pessoas de idade mais experientes. Né? Então, gente, tudo isso significa que nós temos um novo amanhã. Tudo isso significa que nós temos que ter, no mínimo, um olhar, porque essas coisas vão mudar. Tudo isso significa que nós vamos ter que fazer agora aproveitando o que vocês colocaram, né, como é que as organizações, sejam elas públicas ou privadas, vão fazer no sentido de aproveitar esse conhecimento? Ou vocês acham que o conhecimento das pessoas de idade mais avançada está descartável? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário.
os exemplos e os cases que a gente tem tido a oportunidade de ler a respeito de inúmeras iniciativas mundo afora, nós estamos vendo que o grau de aproveitamento dessa inteligência, dessa sabedoria, dessa experiência, tem um valor altamente importante para as organizações, inclusive para o esquema educacional. Né? Eu vejo, assim, lá na minha escola, a gente tem um atributo muito importante, que é de trazer pessoas de fora. Né? Nós temos um modelo muito claro de que a escola tem que ser uma escola aberta. E o conceito de escola aberta, eu tenho que trazer gente de fora que tem estruturas, demandas, necessidades completamente diferentes do que aquilo que está dentro da nossa estrutura formal de currículos padrões. E, ao trazer essas pessoas, é extremamente importante que eles mostram uma evolução com relação ao desenvolvimento da empresa, com relação ao... Pô, eu te dei uma colher de chá de você responder a minha pergunta e você me levanta e me dá... Ó, estou sendo obrigado a me despedir aqui. E aí o que acontece? As pessoas vêm participar e vêm conhecer. Eu estava falando para vocês do esquema do BRICS, os 2 diretores que vieram, são, por coincidência, os 2 são da Índia, ficaram impressionados com o nosso modelo educacional. Nós temos programas abertos às atividades docentes que nós não fazemos seleção se o professor é nosso ou se nós vamos formar apenas professores do ISAE-FGV. Não. Nós temos estrutura que o professor, se quiser ser membro desse tribunal e querer participar de modelos e metodologias educacionais inovadoras, nós estamos de portas abertas. E temos uma estrutura programática de cunho metodológico bem organizado, tal, onde isso acontece. E acreditamos que isso traz um benefício, sim, à sociedade educacional como um todo. E é muito legal. A gente vê, eu tenho um repórter de televisão que é professora nossa na área de comunicação com diferentes públicos. Né? Nós temos diretores de empresas que participam conosco porque interessa a eles conhecerem as estruturas de pesquisa que nós estamos desenvolvendo. Eles dizem, pô, eu quero ter isso na minha organização. Pessoas do setor público, né, que dizem, opa, isso aqui tem uma aplicabilidade enorme para nós que somos gestores. No caso específico, isso aconteceu com o Legislativo Municipal. Nós temos que opinar sobre projetos que são encaminhados pelo Executivo. Nós fazemos isso no âmbito dos ODS, que eu ainda... Quantos minutos eu tenho? 25, é isso? Que nós temos na estrutura dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável como forma de estabelecer uma comparação entre os ODS e o sistema de planejamento adotado pela Prefeitura Municipal de Curitiba. E nós queremos que a Prefeitura, não é mérito nosso, nós estamos trabalhando a 4 mãos, que a Prefeitura consiga fazer o cruzamento do conjunto dos seus projetos que estão previstos no planejamento da cidade, possam ser comparados com o conjunto dos 17 ODS, e vendo qual a incidência com que isto acontece. Como é que a relação dos ODS pode dar significado ao conjunto das obras, dos programas,
dos projetos adotados pela Prefeitura Municipal de Curitiba. E isso pode ser aplicado para qualquer cidade. Então, são ações que eu acho que mudam o script da educação tradicional. E que pode ser, não pensem que nós estamos extraindo isso para uma elite da atividade docente da academia. Não. Exatamente o que nós estamos fazendo ao contrário. Tentando simplificar, tentando mudar o modelo mental de uma tribo que não é fácil, que se chama os professores. Não são fáceis, porque a zona de conforto dos professores é o modelito pelo qual sempre tem o mesmo script. Não estou falando mal dos professores, esta é a pura realidade. Mas o que nós estamos querendo? Nós estamos querendo mudar o mindset dos professores, fazendo com que os professores tenham capacidade de sentar junto com os alunos, de poder ouvir a demanda que os alunos trazem do mercado, de poder ouvir quais são os grandes desafios que são colocados no seu dia a dia, seja no âmbito das empresas, seja no âmbito pessoal, familiar, né? E isso começa a criar uma ambiência extremamente positiva e de um cunho extremamente inovador, porque muda essa relação. Muda essa relação. E isso tudo tem uma relação muito direta com a sustentabilidade. Quando, em 2015, foram lançados os 17 ODS, foi uma coisa assim, muito interessante, porque a gente trouxe isso, né, e começou... Foi quase que automático que as instituições educacionais, instituições públicas e privadas, fossem as primeiras a ver o seguinte: bom, muito bem, como é que eu vou poder fazer essa integração, essa conexão entre os objetivos do desenvolvimento sustentável e as nossas práticas de gestão? Como é que isso se reflete? Como é que isso pode ser mensurado? Como é que isso pode ser reportado, né? Então, o conjunto desta obra toda tem, a nosso ver, grandes oportunidades e, ao mesmo tempo, enormes desafios. E cabe a nós, a cada um de nós. Não é um trabalho que caiba apenas à doutora Marlene como presidente do tribunal. Cabe a todos, não apenas o conhecimento, não apenas o engajamento, não apenas um estudo, mas ver como é que a concertação desse processo todo pode melhorar a vida da sociedade, a vida das instituições, mas principalmente tornando a nossa realidade uma realidade mais justa com relação às nossas formas de atuação. Muito obrigado.